Nessa guerra da Ucrânia, já está aumentando o número de pessoas refugiadas. Muitas estão indo em busca de refúgio em outros países. E isso mostra uma coisa muito clara. Muitas vezes passamos a vida inteira trabalhando, estruturando a nossa vida, construindo casas, esperando o sonho da aposentadoria e por aí afora. De repente surge um problema dessa natureza. Tudo fica para trás. Fica a aposentadoria, fica o patrimônio, porque você vai morar numa casa bonita onde há guerra, mortandade. Então, diante disso, nós já aprendemos uma grande lição. Vamos buscar em primeiro lugar o nosso Deus. Todo o patrimônio, toda a nossa herança, toda a nossa base, toda a nossa fundação deve ser sempre Deus no dia a dia da nossa vida, né? E o dia a dia, os dias que virão, os dias futuros, a Deus pertence, mas se estamos com Ele, Ele vai cuidar de nós, independente de onde vamos estar. Amém? Então, isso é muito interessante. Nós precisamos olhar uma situação dessa e a gente olha triste, com um olhar triste, né? De muita ignorância dos homens, mas devemos também tirar lições preciosas para o nosso viver. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 5, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 5, uma história muito conhecida, e quero daqui tirar algumas lições com a ajuda do Santo Espírito para a edificação da igreja do Senhor, para a sua edificação, né, para o fortalecimento. Então, Atos, capítulo 5, eu vou ler na Bíblia a linguagem de hoje, e do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Ananias e Safira. E vamos depois, no versículo 3, vamos daqui tirar algumas lições preciosas. Então, já está ali. E diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Preste atenção nessa palavra. Mas mentiu para Deus. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E depois, e todos os que souberam do que havia acontecido, ficaram com muito medo. Verso 6. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. E o versículo 7. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova
o Espírito do Senhor, os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. E no verso 10 diz: no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Que situação triste. Quando eu era recém-convertido, eu me deparei com esse texto e eu fiquei assustado. E eu fui procurar o pastor para ele me explicar. Não entendo isso aqui. Por que isso? Parece que foi maldade de Deus, não é? Mas está aqui um texto da palavra do Senhor. No versículo 3 diz: então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? O contexto desse aqui, alguns apóstolos estavam sendo perseguidos e presos. E diante dessa perseguição, quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o grupo e contaram a toda a igreja o que estava acontecendo. E diante disso, a igreja começou a orar, pedindo de Deus discernimento para os próximos passos. Então a igreja começa a orar. E diante da oração de toda a igreja, a perseguição, Deus respondeu. Olha só o que diz o versículo 31 do capítulo 4. Quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Eles se encheram do Espírito Santo, o lugar tremeu. E se encheram de coragem. E ali se tornaram ousados. E você percebe lá em Atos 6, ainda em Atos capítulo 5, no final, eles estavam nas praças, pregando o evangelho corajosamente. Mas a perseguição com a igreja também trouxe alguns problemas sociais. Faltou um pouco, a pobreza se instalou um pouco. E diante dessa necessidade, para suprir as necessidades de alguns irmãos, eles repartiam o que tinham uns com os outros. E nesse contexto, então, surge José, que vendeu um terreno, o terreno dele, e entregou o dinheiro aos apóstolos. José, que é conhecido como Barnabé, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Então José, Barnabé, aquele que dá ânimo. Diante da perseguição, eles estavam repartindo, ajudando aqueles que estavam com falta, e isso de repente chegou e motivou Ananias e Safira. Aí que estamos entrando na situação do casal. Então nós vamos vender também o nosso terreno. Você tem um terreno para vender? Cuidado, hein? Não vende e deixa... Estou brincando, né? Mas a gente aprende com o texto bíblico. Então, diante desta situação, Ananias e Safira venderam o terreno e combinaram de levar o dinheiro, mas as coisas mudaram. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Na tradução Bíblia NVI, essa palavra encher, ela vem do original e da ideia foi enchendo até completou. Encheu até completamente. E olha só o que Satanás fez. Ele foi
encheu o coração. Na ideia foi enchendo, colocando até encher. Colocando ideias, sentimentos. A ideia aqui encheu até completar. A mente de Ananias foi enchendo e foi sendo contaminada por um pensamento e foi sendo dominado por esse pensamento. E o sentimento era, e preste atenção, dar para viver com Deus, fazendo uma entrega parcial. Satanás foi colocando na mente de Ananias e foi aquele sentimento foi tomando uma fórmula e foi se ficando robusto, e era exatamente essa ideia: dar para viver com Deus, dar para viver com Deus, fazendo uma entrega parcial para Deus, o Senhor. E Satanás foi colocando como, por exemplo, tudo para Deus é muito. Deus é dono de tudo. Dá só um pouco. Dá para dividir com Deus. Você pode dividir. Olha, dá só um lado para Deus, deixa o outro. Quem colocou no coração de Ananias e Safira a iniciativa de vender o terreno e entregar o dinheiro para os apóstolos, para suprir as necessidades da comunidade, foi o Espírito Santo. Mas Satanás foi entrando na mente de Ananias, encheu o seu pensamento e foi enchendo, e até que trouxe essa ideia: dar para viver com Deus só um pouco, dá para dividir com Deus. Queridos, hoje é o que Satanás continua fazendo. É exatamente isso que Satanás faz. Ele coloca na mente e nos corações das pessoas. Satanás diz: tem gente que não dá nada, pelo menos você está dando um pouquinho. Outra coisa, se você der demais, você vai se tornar um fanático. Está vendo o que Satanás faz? Se você der muito, vai virar um fanático. Mas aí, o que acontece? Esquecemos que o nosso relacionamento com Deus não tem meio termo. Deu para entender? O nosso relacionamento com Deus não tem meio termo. Ou Deus é Senhor da nossa vida, ou eu sou dono do meu nariz. Ou eu me entrego totalmente ou não. E Satanás foi colocando aquilo no coração de Ananias, o coração ficou duro. E quando o inimigo entra, quando abrimos brechas para Satanás, ele coloca lixo na nossa alma. Ele tira a paz e coloca ira. Ele arranca a dependência de Deus e traz uma vida soberba e arrogante. Ele troca a bondade pela ira, ele tira a vida pura e coloca uma vida impura, hipocrisia. Ele tira o fruto do Espírito e coloca o fruto da carne. Então, o que nós precisamos fazer para fazermos a correção? Precisamos olhar para o nosso coração e olharmos para a semeadura que o inimigo tem feito. O inimigo colocou no coração de Ananias e Safira: tudo para Deus é muito.
dá para dividir com Deus. E precisamos olhar para dentro de nós, para a nossa mente e analisarmos. Eu estou vivendo uma vida parcial com Deus? Eu estou vivendo apenas um lado e o outro não? E o que isso resultou? Qual a consequência dessa escolha de viver uma vida parcial? Custou a própria vida de Ananias e Safira. Queridos, Satanás existe, ele é real. Estava lendo Mateus capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto e ele diz, foi tentado por Satanás. Não é um mito, ele é real. Ele toma forma humana. Ele se veste de forma masculina, feminina, para perturbar, para atrapalhar. Ele é o demônio. E ele existe e perturba. E nós precisamos entendermos isso, que a nossa vida para com Deus tem que ser um relacionamento completo, único, íntegro. Não podemos viver meio termo. Precisamos viver uma vida única para com o nosso Deus. Então, olhe para a sua mente, olhe para os seus negócios, olhe para a sua vida. Deus realmente, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisava, Ele não precisa, mas o grande pecado de Ananias está exatamente nessa tentativa de querer enganar Deus. Então não posso querer, esse atrevimento é uma loucura. Tenho que viver de maneira íntegra para o grande e eterno Deus. Amém? E ainda no versículo 3, tem uma outra palavra. Porque você deixou Satanás encher o seu coração, dominar o seu coração. Mas olha só o que diz. Porque mentiu para o Espírito Santo. Porque você mentiu para o Espírito Santo? Porque você mentiu ao Espírito Santo? Mentir para o Espírito é fazer o que Deus manda, mas fazendo do seu jeito. Deus mandou, possivelmente, tocando no coração de Ananias, que fizesse do jeito de Deus. Mas Ananias ouviu o recado, mas aí ele fez do jeito dele. Isso é mentir para o Espírito Santo. Quando o Senhor toca o nosso coração, Ele revela a sua vontade. O Senhor mostra o que deve ser feito. Mas muitas vezes mentimos para o Espírito Santo, fazendo do nosso jeito. O Espírito Santo tinha falado para Ananias e deu a ideia de vender a propriedade. O que Ananias fez? Mentiu também para si mesmo. Tem gente que mente para si mesmo. Queridos, é como tem pessoas que enganam a si mesmo. Ananias mentiu para Deus. Tem gente que mente para si mesmo. Quando chega a hora de fazer a entrega, não faz. Tem gente que vem ao templo com o objetivo de adorar, mas adora parcialmente. Às vezes está com o celular no bolso, às vezes com o celular na mão, às vezes nem está com o celular, nem com a Bíblia, mas a mente está lá, não sei por onde, totalmente desligado. Para quem que essa pessoa está mentindo? Para o pastor? É o pastor? Está mentindo para Deus. Está enganando a si mesma. É uma loucura. É uma loucura tremenda enganar a si mesmo. Então, Ananias fez isso.
Tem gente que mente para si mesmo. Tem gente que vai ao templo, como eu falei, mas também mente para o Espírito Santo. E esta forma de engano, mentir para o Espírito Santo, foi que Deus agiu de forma enérgica. Por quê? Porque quando Ananias mente para o Espírito Santo, tentando mentir para o Espírito Santo, se aquilo pega na comunidade, na igreja ali, então todo mundo ia oferecer um culto cheio de hipocrisia, vivendo uma coisa, dizendo uma coisa que na verdade não se via na vida, no estilo de vida. E a igreja estava vivendo um momento bom, então o Espírito Santo age. Tem gente que não vive o que prega, gente que não pratica o que crê, e atrapalha a igreja, na saúde da igreja. Tem gente que pensa que o pecado oculto nunca será revelado. Eu tenho um colega pastor, grande homem de Deus, pastor Rogério. Ele mora em Belém e ele foi pastorear uma igreja. E é um homem de oração, até hoje ele é assim. Homem íntegro, homem direito, manso. E a igreja todo tempo atrofiada, enrolada, e problema de fofoca. Que resolvia o problema de fofoca, vinha outra situação. Irmão, muitos probleminhas dentro da igreja. E a igreja era conhecida na comunidade como uma igreja problemática. E dentro da ordem dos pastores batistas ali em Belém, aquela igreja ali, Deus ali, Jesus. E o pastor Rogério foi para lá. Sofreu uns 3 anos. E ele disse: Senhor Deus, me ajuda, me revela, me dá um entendimento como cuidar dessa igreja. E o pastor Rogério começou a orar. Depois, Deus trouxe algumas coisas ocultas. O vice-presidente da igreja era espírita. A tesoureira e mais um irmão da igreja tinham um caso amorosos. Há anos. E a igreja ali não desenvolvia. E de repente tudo isso Deus revelou para o pastor Rogério, o vice-presidente convicto espírita, dentro da igreja batista, no distrito industrial lá em Belém. E o caso amoroso da tesoureira com outro irmão da igreja. Depois que isso veio à tona e que foi colocado remédio adequado em cada situação, a igreja começou a deslanchar, começou a crescer, pessoas começaram a se reconciliar, houve o amor intenso de Deus. Tem gente que pensa que as coisas ocultas nunca serão reveladas. Mas aqui não entendemos claramente que Pedro entendeu, pois o Senhor Deus falou da situação para o apóstolo Pedro: olha o que esses dois estão fazendo. E de repente Deus, de forma enérgica, trabalhou naquela comunidade, porque a igreja estava crescendo e não podia acontecer hipocrisia dentro da igreja. A atitude de Ananias e Safira muitas vezes parece com um jeitinho brasileiro, não é? O jeitinho brasileiro é conhecido aí pelo mundo inteiro. E qual o motivo da tentativa de enganar o Espírito Santo? Qual foi a motivação que Ananias e Safira tiveram para fazer essa engenharia diabólica? Eles queriam reconhecimento. Eles só: olha, Safira, nós vamos dar um pouco
e todo mundo vai ficar feliz e nós vamos ficar com um pouco e todo mundo numa boa. E aí, queridos, deu tudo errado. A motivação era aplausos. A motivação era isso. Deus não aceita um culto hipócrita, um falar que não corresponde, um estilo de vida comprometido com o pecado, o cantar de uma vida que não se deixa moldar, uma oferta que não seja consagrada, a oração de quem não sabe perdoar, restaurar. A vida é mais importante do que as coisas. Deus não se deixa enganar. E por isso houve essa correção no meio da congregação. E ainda, para concluir, versículo 7. E diz assim o versículo 7: a mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. E logo em seguida, o versículo mostra, no versículo 10, caiu. Por à prova, o Espírito do Senhor revela um coração que não teme a Deus. Por à prova, o Espírito do Senhor revela imaturidade cristã. Mostra um coração que não acredita em Deus que julga. Quando eu vou para Goiânia, e entra ali a Aparecida de Goiânia, ali na 153 e indo para Anápolis, Goiânia até essa rodovia de Aparecida de Goiânia, e entrando ali em Goiânia, o irmão Nil César conhece por ali tudo, e indo para Anápolis, a velocidade máxima é 80. Geralmente eu fico do lado, quando eu estou eu e a Marinei, né? Quando eu estou com a irmã Nilce, eu não faço isso não, porque eu ando no limite. Mas se der um erro já sabe, né? Eu ando 80, é 80, mas tem a tolerância, 85, né? Às vezes 82, 83, 84. Mas se qualquer vacilo, a multa chega, né? Então, tem muita gente que vive assim com Deus também, colocando Deus à prova. Pedro disse no versículo 9, olha só o que diz o versículo 9: porque você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Por quê? E aí ele diz: os moços que o acabaram de sepultar o seu marido já estão na porta e agora vão levar você também. Pôr à prova o Espírito do Senhor é uma tremenda loucura. E muitas pessoas brincam sem qualquer temor a Deus, andam no limite. Deus revelou a Pedro o pecado oculto, porque Deus leva a sério a vida e a vida da gente. Então temos que buscarmos a Deus e vivermos em santidade com Deus, uma vida entregue totalmente ao grande e eterno Deus. Queridos, aquilo que eu falei no início, nós estamos percebendo, na casa da minha mãe, ela tem umas kitnet, e ela aluga. E as kitnets são alugadas para venezuelanos. E muitos dos venezuelanos que moram nas kitnets da minha mãe são engenheiros, foram funcionários públicos do governo da Venezuela. Tem o supermercado Pérez, que fica bem pertinho da casa da minha mãe,
tem um médico venezuelano no caixa. Então você percebe que esse mundo não tem estabilidade nenhuma. Mas se vivemos para Deus, sim, nós temos segurança. Se a vida acabar aqui, ela vai continuar na eternidade. Dr. Russell Shedd, já contei isso aqui, quando estava na UTI, alguns pastores foram visitá-lo. E o quadro de saúde dele era grave. Mas ele estava consciente e falando. E alguém perguntou: e aí, doutor, como é que o senhor está? Ele disse: eu estou desmamando desse mundo para ir me encontrar com o meu Deus. Convicto, certo, que fechar os olhos aqui e abrir na eternidade com Deus. Isso é a nossa segurança. Então vale a pena viver uma vida totalmente entregue para Deus, de corpo e alma. Porque se um dia você tiver que sair do seu país, deixar tudo para trás, você deixa os sonhos de vida. Mas se sua vida estiver com Deus, você vai com a essência da vida. E olha só aquela igreja, no versículo 42, já estou concluindo. E todos os dias, no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar, a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então, queridos, aquela igreja que Deus agiu de forma enérgica para acabar com a hipocrisia, e Deus foi muito claro dizendo ali: não aceito meio termo, eu aceito totalmente. E depois eles aparecem aqui, essa igreja, pregando a palavra em casa, ensinando, e com alegria, entusiasmo. E, como diz aqui, eles continuavam a ensinar a boa notícia a respeito de Jesus o Messias. E eu quero concluir dizendo: querido, viva uma vida completa para Deus. Entregue-se totalmente. Amém? Não só o Satanás, ele enche. E a ideia é, ele vai enchendo, colocando até encher completamente. E ele vem com as suas ideias. E como eu falei, deixa de fanatismo. Está virando fanático. E certas conversinhas que ouvimos diariamente. Seja um servo fiel ao Senhor sempre.